Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? E dessa vez na matéria de ciências, tá bom? Falando aí agora sobre saneamento básico. Lembrando que esse assunto a gente já falou sobre ele várias vezes, inúmeras vezes, né? De certa forma misturado aí dentro dos demais conteúdos. Tanto na matéria de geografia como na matéria de história, de certa forma esse assunto sempre vem à tona. Por quê? Porque é um assunto muito importante para a população de forma geral, né? Então é um assunto importante a ser discutido. Veja bem, queridos, nós vamos falar aqui sobre algumas informações importantes, como por exemplo o módulo. Está no módulo 4, tá bom, do livro de vocês. E no livro velho também é o módulo 4, como vocês podem ver, né? Está aqui os dois livros. E o que acontece? Está no capítulo 10, no livro novo, e no capítulo 11, no livro velho. Outra coisa, as atividades no livro velho estão na página 194 e 195, e já no livro novo, 192 e 193. Essas são as informações principais aí do conteúdo, tá bom? É importante que você saiba dessas informações para acompanhar. Veja bem, queridos, saneamento básico. Todos os dias você utiliza a água para realizar diversas atividades, como por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos, saciar a sede. Veja bem, e para onde será que vai todas essas águas que utilizamos em nossas casas, né? E em outras atividades do nosso dia a dia? Será que pode ser utilizada, digamos assim, outras vezes, depois de você, por exemplo, lavar a louça? Será que aquela água pode ser usada em outra coisa, aquela água que sai da pia? Será que ela pode ser usada em alguma coisa? Há pessoas que dizem que, por exemplo, podem conduzi-la por canos até determinada planta e as plantas vão absorver aquela água. Será que isso é verdade? Veja bem, ao longo deste capítulo você vai responder a essas e outras perguntas, tá bom? De forma que você vai conseguir entender o uso, a melhor forma de descarte dessa água que já é usada, tá? E se há ou não a probabilidade de usá-la novamente. Veja bem, introduzindo aqui o conteúdo. Saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição a um conjunto dos serviços de infraestrutura e instalações operacionais, geralmente de abastecimento de água, esgoto sanitário, né? Limpeza urbana, coleta de lixo e outros destinos. Veja bem, a importância do saneamento básico. O saneamento básico é importante e fundamental para a saúde das pessoas, pois busca prevenir doença e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Então assim, queridos, olha, saneamento básico é um conjunto de serviços, de certa forma, desenvolvidos nos municípios, tá bom? E servido ao município pelo poder público, tá bom? Deve ser desenvolvido para, primeiramente, proporcionar um pouco mais de conforto à população. E outra vez, que, por exemplo, a população paga seus impostos, ela tem por direito, tá, que esses serviços sejam desenvolvidos. Por quê? Porque o governo está ali e ele recebe os impostos, tá bom? E esses impostos precisam ser destinados a esses fins, tá bom? E serviço público deve ser desenvolvido na sociedade. Por quê? Porque uma cidade que não há coleta de esgoto, digamos assim, uma cidade que não tem serviço de coleta de lixos, de resíduos sólidos, por exemplo, um bom descarte para esse lixo, geralmente todo esse lixo vai se acumular, e onde se acumula o lixo, se acumula também, por exemplo, insetos nocivos que podem causar doença, tá? E vão se proliferar doenças e automaticamente o governo vai perder mais ainda com isso. Por quê? Porque terá que investir muito dinheiro nessa questão de saúde pública. Então, como um meio de manter digamos assim, um controle, tá, sobre essa questão da saúde pública, muitos serviços de saneamento são desenvolvidos no município para evitar que, por exemplo, cause maiores problemas no futuro na população e automaticamente esses problemas venham a precisar que, digamos assim, um maior investimento seja feito. Então, o governo investe em saneamento básico. Por exemplo, limpezas de rua, iluminação pública. Por exemplo, água encanada e tratada, ela vem da Gespisa, tá, do poço, e ela vai para uma caixa d'água enorme, que fica no ponto mais alto da cidade. Lá essa água é tratada, tá bom? E é isso, então, ela é conduzida pela tubulação para a cidade, que fica num ponto mais baixo. E aí o que acontece? Essa água vai ser servida à população já
parcialmente tratada, vai limpa, mas assim, ainda existem alguns micro-organismos e, digamos assim, resíduos de lodo que ela encontra na tubulação, e aí dessa forma, automaticamente ela precisa ainda, quando chega nas casas das pessoas, filtrá-la e fervê-la antes de beber, tá bom? Porque ela vai parcialmente limpa, mas ainda pode encontrar na tubulação lodo e alguns micro-organismos, tá bom? Então não é saudável beber água direto da torneira, é importante que elas passem por esse processo. Veja bem, queridos, também o poder público, além desses serviços aí, por exemplo, ele faz a coleta de resíduos sólidos, tipo o caminhão do lixo passa coletando os lixos que são colocados num local, num ponto estratégico da casa, né, tipo na frente da casa, na calçada, em um local onde fique mais alto para que os animais não espalhem no meio da rua, tá bom? E aí, por exemplo, passa também o pessoal que anda limpando os garis, que andam limpando o lixo da própria rua em si e carregando esse lixo e colocando, dando a ele um descarte, por exemplo, colocando num só lugar, tá? Então, assim, dessa forma, alguns serviços são desenvolvidos nos municípios. Eu sei que tem municípios que quase, os serviços de saneamento básico, na verdade, são bem poucos. Existem municípios bem humildes que estão começando agora, que, por exemplo, têm dificuldade para alguns serviços públicos. Mas ainda assim, o governo, o mínimo possível, mas é desenvolvido em cada município. Por exemplo, no nosso município aqui, ele tem grande parte dos serviços de saneamento básico. É claro que muito mais ainda há para se fazer, como por exemplo, esgoto subterrâneo, por exemplo, seria uma boa ideia para evitar que mais doenças se proliferem no meio da sociedade. Por exemplo, um tratamento mais apurado da nossa água, né? Por exemplo, quanto ao servir a água, por exemplo, tubulação geral, que vem direto do cano da Gespisa com maior pressão, para que a água seja levada a todos os pontos, também poderia ser melhorado, né? O serviço de distribuição de água. A iluminação pública, eu sei que é muito, digamos assim, rigorosa a questão do serviço de iluminação pública, eu sei que há iluminação, a gente não tem o que reclamar, mas assim, poderia ser melhorado. Há lugares que ainda está muito escuro e que ainda não foi servido por esse serviço. Então, assim, muito pode ser feito para melhorar essa questão do serviço público no lugar. Então, isso aí cabe, por exemplo, ao poder público realizar esse tipo de serviço para proporcionar um pouco mais de conforto à população. Amados, esse era o conteúdo, a primeira parte do conteúdo do mês de outubro, tá bom? E as páginas aqui estão aqui, 194, 195 no livro velho, 192, 193 no livro novo. Só um detalhe, essa segunda parte do conteúdo a gente vai estar trabalhando com vocês daqui a pouquinho, tá bom? Já dê uma olhada nessa atividade aí, e aí, mas daqui a pouquinho a gente vai estar voltando aí para estar dando continuidade a esse conteúdo. Um abraço a todos vocês e até lá!